Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Eu me chamo Marcos Bellini e no vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a Smile. É um programa de fidelidade que pertence à companhia aérea da Gol, porém a gente vai explorar um pouquinho aqui o que esse programa de fidelidade ele pode oferecer para você, que futuramente pode ser um cliente Smile. Bom, antes de eu começar a falar sobre a Smile e sobre o programa em si e as parcerias aéreas, eu gostaria de falar um pouquinho sobre como que funciona esse mundo das milhas, principalmente no sentido de alianças aéreas, parcerias. Nós sabemos que muitas vezes um programa de fidelidade ele pode ofertar ali, através das suas milhas, a possibilidade de você estar voando com uma outra companhia aérea. Isso acontece, galera, porque no mundo aéreo nós temos o que nós chamamos de alianças aéreas. Hoje no mundo nós temos três grandes alianças. A aliança da Star Alliance, onde nós temos ali várias companhias aéreas, dentre elas United, TAP, Swiss, né, enfim. Nós temos a aliança Oneworld, que também tem várias companhias aéreas, como American Airlines, Iberia, a Qatar, enfim, entre outras. E a SkyTeam, que também uma grande aliança que abriga ali algumas companhias importantes, como a Air Europa, a Aerolíneas Argentinas, entre outras, tá? Quando nós falamos de alianças aéreas, é muito importante lembrar, galera, que as alianças aéreas, elas também simbolizam para o mundo das milhas a possibilidade de você, quando acumula milhas em algum programa de fidelidade, né, que pertence a esse programa, você pode estar realizando uma emissão e até mesmo utilizando das suas milhas daquele programa para voar com essas parceiras ou com essas companhias aéreas que fazem parte das alianças. Então, eu vou dar um exemplo básico aqui. Nós temos, por exemplo, a possibilidade de acumular milhas de forma bastante estratégica numa companhia chamada de Iberia, que é a companhia da Espanha. Essa companhia aérea, ela tem e faz parte da aliança Oneworld. Então, isso significa que você consegue realizar, por exemplo, dentro do programa da Iberia, emissões para voar com a British, emissões para voar com a American Airlines, emissões para voar, por exemplo, com a Qatar, que são partes dessas alianças, certo? Aí você vai me perguntar, Marcos, a Smile, programa da Gol, a Tudo Azul e a Latam PES, no caso, que é o programa de fidelidade, elas fazem parte de alguma dessas três alianças? E não, elas não fazem parte de nenhuma dessas três alianças, porém, entretanto, nós temos aqui, por parte dessas companhias nacionais, alianças bilaterais, que é quase a mesma coisa, né? Nós temos ali algumas alianças que é feita com as companhias aéreas, e isso possibilita que com as milhas, por exemplo, da Smile, você consiga fazer emissões aí com essas companhias que têm essas parcerias bilaterais, certo? Então, aqui está na minha tela quais são de fato as reais parceiras da Smile, né? Até porque nós vamos encontrar dentro do programa da Smile emissões e passagens aéreas de infinitas companhias aéreas, inclusive da Iberia. Nós vamos encontrar ali, né, passagens, por exemplo, né, da British, mas a gente vai ver que essas companhias elas não são as reais parceiras, aquelas que de fato têm um acordo bilateral. E aí é importante salientar, meus queridos, que essa aliança ou esse acordo ela possibilita que as companhias aéreas que possuem esse acordo disponibilizam alguns assentos prêmios para os seus parceiros. Esses assentos prêmios no mundo das milhas a gente chama de tarifas AWARD, né? Que são tarifas exatamente bem baratas. Só que a gente vai observar que para encontrar essas tarifas elas não é muito fácil, né? O que torna, inclusive, o mundo das milhas a ideia de você ter que estudá-lo, né? Se aprofundar um pouco mais, entender as reais parceiras, né? E saber aonde encontrar essas tarifas AWARD. Então a gente vai observar que essas companhias que está aqui na tela são as companhias aéreas que oferecem tarifas AWARD para serem emitidas, por exemplo, no programa da Smile. A gente vai observar aqui a KLM, que é uma companhia lá de Amsterdã, a Air France, a Air Europa, TAP. E aí eu coloquei um asterisco aqui nessas duas companhias, exatamente porque você vai observar que tanto a Air Europa como a TAP principalmente, tá, gente? Ela não disponibiliza muito essas tarifas, né? Ela vai disponibilizar muito mais essas tarifas
para voos dentro da própria Europa, né? Já que a TAP é uma companhia portuguesa, então você vai encontrar muito voo, por exemplo, dentro da própria Europa. Essas tarifas e awards vão aparecer muito mais lá dentro, tá? Agora, Brasil e Europa vai ser um pouco mais difícil. O que a gente encontra bastante pela Smile é KLM e a Air France, tá? A Air Europa a gente vai observar também, mas ela aparece em alguns determinados períodos. A Turkish, que é uma companhia turca, né? A Avianca, lá de Bogotá, seu hub, colombiana. Copper Lines, uma excelente, inclusive, aliança, né, com a Gol. Você vai ver, inclusive, que a Copper Lines, ela tem não só uma aliança bilateral com a Smile, como também com a Azul, galera. Então, toda aquela parte da América Central, Caribe, né, a Copper Lines, ela faz muito aquele roteiro. Então, acumular milha na Smile e na Azul, para isso, seria aí uma boa alternativa, uma boa estratégia. A Air Canada, então você tem aí a possibilidade também de viajar a Toronto, por exemplo. Inclusive, a Air Canada faz uma perninha aqui, além de fazer São Paulo a Toronto, galera, ela faz uma perninha Buenos Aires para São Paulo. Olha que interessante, né? Na minha viagem do final do ano, eu acabei pegando aí a companhia Air Canada, exatamente fazendo essa emissão pela Smile, tá? American Airlines, que faz os roteiros ali para América do Norte, então Nova York, Dallas, Miami, né? Então são os hubs que a American Airlines faz ali, consegue operar. Aeroméxico, Emirates, South African, Korean e Aerolíneas Argentinas. Aqui um destaque para Aerolíneas Argentinas, tá, galera? Porque eu tô gravando esse vídeo aqui em meados de fevereiro de 2025 e foi selado um acordo de codeshare com a Latam. Então a gente não sabe se esse acordo ele vai sair ou não. Aerolíneas Argentinas também não mostrava-se com muitas tarifas e awards, essas disponibilidades de assentos, prêmios, elas não estavam refletindo no programa da Smile, mas a própria tarifa pública, muitas vezes, ela acabava sendo compensadora, tá? Inclusive, galera, só para tirar dúvida das pessoas que são mais iniciantes nesse mundo das milhas, quando você vai pesquisar, por exemplo, algum voo dentro da Smile, você pode encontrar ali dentro de todas as companhias aéreas, inclusive das próprias parceiras bilaterais, as chamadas tarifas públicas e você pode encontrar as tarifas award. As tarifas públicas são as tarifas que as companhias pegam a tarifa em dinheiro e transformam aquilo em milha. E aí essas tarifas, normalmente, são tarifas que não vão compensar. Quando você fazer o cálculo ali do milheiro, de quanto que você está pagando no milheiro, mais a taxa de embarque, comparar com o dinheiro, você vai ver que ela vai sair ou de forma igual ou até mais caro. Então, esse tipo de tarifa a gente chama de tarifa pública, certo? Já as tarifas awards, você já vai observar ali muitas vezes um grande desconto, inclusive uma diferença muito grande comparado ao valor em dinheiro, tá? Então, eu vou mostrar um pouquinho na prática. Aí você vai perguntar, Marcos, mas eu não sei dessas companhias aéreas quais rotas elas fazem. Eu não conheço essas companhias, eu não sei aonde é os hubs dela. Lembrando que hub, galera, a gente chama exatamente o local onde por exemplo, onde a companhia aérea normalmente para, onde normalmente faz as escalas, onde é o centro administrativo, vamos pensar, né? Onde é o local de comando ali que a companhia aérea tem. Então, por exemplo, a Latam tem seu hub em Guarulhos, a TAP tem seu hub em Lisboa e Porto. Nós temos, por exemplo, a Air France tem o seu hub em Paris, KLM, o seu hub é em Amsterdã. Então, cada companhia aérea ela tem o seu hub, tá? Copper Lines, por exemplo, Panamá, tá? A Air Canada, a gente tem ali, né, em Toronto, enfim, né, nós vamos ter essas companhias. E aí eu vou mostrar para você aqui algumas ferramentas importantes, vou deixar inclusive aqui no link na descrição do nosso vídeo, para você dar uma olhada também e encontrar aqui um pouquinho, navegar um pouquinho sobre esse site. Você vai digitar lá Fly Connection. Esse site aqui, olha que interessante, galera. Fly Connection, ele pode te dar uma visão ampla, né? Por exemplo, das companhias aéreas que faz o roteiro que você quer. E também você pode colocar por companhia aérea para você saber se determinada companhia aérea, né, faz o seu roteiro ou muitas vezes aonde que ela opera, né? Então você tem a possibilidade, por exemplo, de colocar aqui Guarulhos. Então se eu colocar aqui, por exemplo, vamos supor, São Paulo a Nova York, né? Então eu consigo, olha só, galera, eu consigo ter uma visão São Paulo a Nova York e eu consigo saber quais companhias operam. Então olha que interessante. Eu tenho a Latam, eu tenho a Delta e eu tenho, por exemplo, a American Airlines.
E aí a gente falou agora há pouco, né? Olha só, American Airlines está aqui, né? Então, opa, então significa que faz sentido, né? Muitas vezes eu acumular milhas aqui para poder voar até Nova York, né? Basta saber se a gente consegue encontrar as famosas tarifas reward. E aí é um detalhe que eu também vou mostrar para vocês, um site aí, uma ferramenta interessante para você encontrar essa tarifa, tá? Então ele vai abrir aqui as propagandas, a gente fecha. Bom, olha só que interessante, galera. A gente vai ter aqui, deixa eu só fechar aqui também, galera, que ele vai abrindo. Muito bem. A gente fez aqui, ó, pesquisamos de São Paulo a Nova York, mas a gente pode também fazer isso daqui, ó. Então eu vou colocar American Airlines. E a partir de agora, a gente consegue ter uma visão ampla de todas as rotas operadas pela American Airlines. Então você vai perceber que você tem rotas que saem de São Paulo, que vão para Nova York, e rotas também que saem do Rio de Janeiro. E olha que interessante. Vamos supor que você foi para Nova York, mas você quer também visitar alguns outros estados dali. E aí você pode perceber que a American Airlines, ela praticamente costura todos os Estados Unidos, né? Ela tem várias rotas de Nova York, por exemplo, para Los Angeles, para Las Vegas. Você pode utilizar das suas milhas Smiles também para pesquisar voos de Nova York, por exemplo, para Los Angeles, né? E aí pode encontrar também essas tarifas reward. Então, não se prenda somente à origem e destino. Esses trechos eles podem ser quebrados e muitas vezes emitido também de forma, né, ali que você saia dessa caixinha que a gente sempre faz, Brasil, né, por exemplo, Estados Unidos. Você pode estar fazendo isso daqui. Pode até fazer, por exemplo, Nova York a Europa. Você pode perceber que ela faz. Claro que muitas vezes não vai compensar para você. Você vai observar que às vezes você vai pagar bem caro, em vez de você fazer diretamente do Brasil para a Europa, né, que você consegue com um preço mais adequado, você vai pagar mais caro, porque daí, claro, você vai estar indo para os Estados Unidos primeiro, né? Mas vamos supor que está lá nos Estados Unidos e seu projeto é também visitar a Europa, você pode também procurar esse voo dos Estados Unidos para a Europa. Isso é uma possibilidade. Então aqui você consegue encontrar, né, como que você faz para ver as rotas. Então, por exemplo, Copa Airlines. A Copa Airlines, uma companhia aérea lá do Panamá, você consegue também, olha lá, ó, tá? Então a Copa ela opera de Guarulhos a Panamá. O hub dela é aqui no Panamá, cadê ela lá, ó? Cidade do Panamá, então você consegue ampliar aqui, consegue ver, tá? Ela opera também, saindo do Brasil, tá, gente? Do Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Brasília. Então você tem as possibilidades de sair desses 4 locais aqui do Brasil, tá? Além disso, essa parada na cidade do Panamá pode conectar-se com outras cidades, como por exemplo, né? A gente tem aqui Punta Cana, né? Nós temos aqui outro destino muito, Cancún, né, que é um destino aí muito legal que os brasileiros gostam bastante. Cartagena, tá? Aruba, né? A gente vai ter aqui também San Andres. Então são possibilidades que você pode estar emitindo com essa companhia aérea, que é uma grande parceira, não só da Smile, como da Azul. E aí você pergunta: bom, Marcos, agora que eu sei a companhia aérea, eu gostaria de saber onde nós encontramos as tarifas premiums, as tarifas rewards dessas companhias. Galera, nós temos vários métodos para encontrar. Você pode entrar, por exemplo, no site para encontrar tarifas da Copa Airlines. Você precisa saber de qual aliança ela faz parte. Então, ela faz parte da Star Alliance. Um site para você encontrar as tarifas reward seria o site da Uniter, já que a Uniter também é da Star Alliance. E ali você tem uma visão ampla, né? É um site de pesquisa da própria companhia aérea da Uniter, mas que consegue procurar também, consegue encontrar essas tarifas rewards. Porém, entretanto, eu prefiro fazer uma busca no site chamado Cits Aero. E aí, galera, ele tem duas versões, né? O Cits Aero ele tem tanto a versão paga quanto a versão também gratuita. Eu vou utilizar no modelo gratuito aqui, mas a versão paga você consegue ter acesso ao calendário do ano todo, tá? Então aí você vê se faz sentido para você, se é um momento de você estar ali procurando passagem, já está se planejando, tá? Talvez possa ser uma possibilidade. Ele não tem um valor muito alto, salvo engano, são $9 por mês. Então, às vezes vale a pena, porque o Cits Aero, ele é um buscador aqui gringo, né? Então você pode chegar aqui, por exemplo, e vir nessa aba de explorar. Olha que interessante isso aqui, galera. Quando você vem aqui, tem várias companhias aéreas. E aqui você vai encontrar a da Smile, por exemplo.
E quando você encontra da Smile, eu vou fazer um exemplo aqui de busca, né, de uma passagem saindo daqui de São Paulo para ir até os Estados Unidos, tá? Então eu vou estar procurando aqui, coloquei América do Sul, América do Norte. Você vai ver que ele vai buscar vários aeroportos, então Ezeiza, Buenos Aires, até Toronto, tá? Vai ter várias, aqui tá a quantidade de milhas que você vai pagar, tanto na econômica, na premium e na executiva, na business. Então você tem aqui todo, né, o calendário, você consegue. Nesse caso aqui são 60 dias, como eu falei, a versão gratuita. Então você consegue ter aí somente 2 meses de agenda, né, da data de hoje para frente. Mas você pode colocar aqui em procurar o código do aeroporto. Então a gente vai colocar Guarulhos. Sempre lembrando, tá, galera, que você não pode colocar da sua cidade. Tem que ser de Guarulhos, tem que ser... Principalmente quando a gente fala de American Airlines, né? Você viu lá no Fly Connection que a American Airlines, por exemplo, não sai de uma cidade pequena. Ela vai sair, por exemplo, de Guarulhos ou Rio de Janeiro. Então, a forma como você vai pesquisar aqui é exatamente desses hubs da onde ela opera. Então, no caso aqui, Guarulhos ou Rio, eu vou colocar Guarulhos, né? Até porque é um aeroporto de maior fluxo, mais próximo, inclusive, da minha cidade. Acho que a maioria também dos aeroportos, enfim, dos voos, cidades pequenas acabam destinando esses voos para Guarulhos. Então, vou fazer aqui Guarulhos. E aí você pode perceber que aqui você vai ter, né, vários voos. Então, ó, olha isso aqui que interessante, galera. Para o aeroporto de Nova York, tá? Então, você tem um voo direto aqui, 84 mil milhas, $50 de taxa, tá? Você pode descer, vir reservar via Smile, clica aqui, ele vai abrir o site da Smile para você. Olha só, galera, então ele abriu aqui o nosso site, ele direcionou nós para Smile, e aí você tem aqui o voo saindo de Guarulhos, tá? Esse voo, ele tá saindo aqui no dia 9 de fevereiro, então ele tá bem recente mesmo, tá? Tô gravando esse vídeo aqui no dia 8, a gente já tá vendo aqui, eu vou até colocar um pouquinho mais para frente, parece que nós temos aqui no dia 12 também, tá? Então eu vou colocar no dia 12 aqui, só pra gente não ficar com aquela coisa meio em cima, né? Fala, poxa, Marcos, eu não planejo viagem de uma semana para outra, né? Não é assim. Claro, gente, a gente tá falando aqui de uma versão gratuita, onde você vai ter somente um calendário de 2 meses, aliás, né? 60 dias. Então a gente tem que também perceber isso, tá? Então, por exemplo, eu posso até colocar aqui 2025, mês 3, tá? Eu também vou encontrar aqui. Então eu consigo ter aqui também uma noção se no mês 3, por exemplo, eu tenho essas possibilidades, tá? Então achou aqui também, um pouquinho mais caro, mas achou, tá? Vou voltar aqui para vocês dar uma olhada como que funciona, tá? Então aqui você tem os detalhes, por exemplo, né, uma bagagem de mão, Guarulhos, Nova York e tudo mais. Galera, como que eu sei que esse voo, normalmente, ele é uma tarifa AWARD, tá? Normalmente vai aparecer aqui, nesse caso não tá aparecendo, tá? Mas aparece uma espécie de um símbolo chamado Viagem Fácil na Smile. E o Viagem Fácil, ele é um recurso utilizado aqui para quem é cliente, né, do clube, para reservar a passagem quando você não tem as milhas o suficiente. Então você paga R$ 120, você tem a possibilidade de reservar essa passagem, claro, desde que ela esteja 60 dias, né, assim, mais de 60 dias do período que você vai reservar. Então vamos supor, eu estou agora em fevereiro, vou comprar uma passagem em outubro, não tem milha suficiente. Se tiver o Viagem Fácil, eu consigo estar reservando, pago R$ 120, não preciso ter a quantidade de milhas. Isso me proporciona que durante o ano eu vou conseguindo acumular de forma estratégica, de forma barata, milhas na Smile, transferindo meus pontos para Smile, e aí com 60 dias antes para fechar ali a data, né, do voo, eu tenho que ir lá no meu programa, tenho que ir na minha conta e fazer a quitação dessas milhas, tá? Então o Viagem Fácil ele vai fazer você pagar a taxa de embarque e vai fazer você pagar R$ 120 para você ter essa reserva. As milhas você não precisa ter, tá? Se caso já é o seu objetivo, você tem as milhas, você já pode emitir na hora também, já evita também de você pagar R$ 120. Então vou clicar aqui, 78.500 para quem é clube, 84 mil para quem não é clube. Você vai clicar em confirmar. E normalmente passagens também de tarifa AWARD, eles dão uma bagagem de 23 quilos, tá? Então essas tarifas prêmios, elas também oferecem aí uma bagagem despachada, além das bagagens de 10 quilos. Então você vai pagar R$ 290 de taxa e vai pagar 78.500 no trecho Guarulhos a Nova York. Agora eu vou pegar esse trecho aqui para você comparar em dinheiro. E aí, galera, o Google Flights ele sempre vai ser aqui a nossa régua, né? A régua de comparação. Porque as passagens em milhas, elas devem sempre ser comparadas em dinheiro,
para você ter uma noção se está valendo ou não a pena essa emissão, né, por dinheiro, ou se ela não está valendo a pena. Então a gente vai pegar aqui somente ida. Eu coloquei no dia 12, certo? Voos inclusive até em cima da hora, tá? Claro que a gente encontra esses voos em cima da hora porque são períodos de baixa temporada, então tem que ficar um pouco atento. E aí, galera, olha que interessante. Achou o voo mais barato aqui, operado pela Avianca, tá? Lembrando que a Avianca, em termos de avião, tá, nem se compara com a American Airlines, tá? A American Airlines tem um avião muito mais confortável, enfim, oferece serviços bem melhores do que a Avianca. E aí, se a gente pegar o mesmo voo que a gente estava observando aqui, ó, né? Sai 11h10, 7 horas, tá aqui o mesmo voo, 2.881, tá? Vamos fazer uma comparação aqui? Eu vou pegar aqui para vocês uma comparação. Lembrando que é muito importante, tá, gente, que você também consiga sempre calcular o valor do seu milheiro. Então, se você vai comprar essas milhas num período de promoção, se você vai fazer uma transferência da Livelo ou da Esfera para a Smile nos períodos de promoções bonificadas, você sempre tem que calcular quanto que esse milheiro seu tá saindo. E um milheiro bom para Smile, para você gerar, é de R$16 para baixo. Você nunca gere um milheiro acima disso, tá? R$16,10 no máximo, que é o cupom de desconto que normalmente eles oferecem para seus clientes, de 77% de desconto para comprar milhas. Então vou colocar aqui nessa suposição que a gente está gerando milheiro ao limite mesmo, que é de 16,10. Então 78,5 vezes 16,10, lembrando que dá para gerar esse milheiro da Smile mais barato, tá, gente? Tem períodos de promoção que é possível gerar esse milheiro por R$14,90, R$15, R$15,50, tá? Tô colocando aqui um pouquinho acima. Você vai pagar R$1.263,85 mais R$292,50, que é o valor da taxa de embarque, tá? Olha só, galera, ó, aqui, ó, deixa eu só mostrar para vocês, aqui, ó, 290,50, inclusive, né? R$2 a menos aqui. Olha só, 1.556,35. Vamos comparar aqui no dinheiro? Olha o quanto que você está economizando nessa passagem. Então, se eu pegar esse valor e fazer aqui, você está economizando 1.324, tá? Isso, galera, 1.324 é o valor da ida, tá? Se você consegue pegar o mesmo valor de volta, consegue achar a mesma tarifa com a mesma quantidade de milhas, a gente vai fazer vezes 2, você está praticamente economizando 2.648, ou seja, praticamente uma passagem dessa, tá? Você está indo e voltando, né? E ainda está fazendo praticamente pela metade do preço. Então, galera, é muita economia, você precisa, né, entender esse mundo das milhas, porque esse mundo das milhas pode te levar para muitos lugares de forma extremamente econômica, tá? Aqui eu dei um exemplo só da American Airlines, você pode pegar de várias companhias aéreas. Então você pode ter aqui, por exemplo, né, vamos lá, ó, se eu pegar isso daqui, por exemplo, galera, olha só, isso aqui é um caso que já não compensa. Se eu pego aqui Guarulhos a Nova York, 211 mil milhas, isso aqui não vai compensar nunca, porque se você pega 211 vezes 16,10, ele vai sair 3.397, tá? Então ele é um valor que ele já não compensa. Então por isso que o valor do milheiro ele deve ser sempre calculado, você sempre deve saber ali do valor dessas milhas que você está gerando, certo? Então isso aqui, né, o CITES Aero é uma das ferramentas mais importantes que você pode encontrar. E ó, você pode também encontrar aqui, a gente vai fazer um vídeo no canal sobre isso, sobre a Azul também, tá? Então a Tudo Azul você consegue ter acesso também a todos os parceiros e consegue da mesma forma pesquisar seus voos, né, que vai sair daqui do Brasil ou que opera em outras regiões. Outra coisa, um outro site que nós temos para encontrar aqui tarifas importantes vai ser o Trip Milhas. O Trip Milhas, ele é um site bem interessante porque ele te dá um calendário de milhas, né? Então não só dos parceiros da Smile, mas você pode, por exemplo, pegar voos da própria Gol, né? Então, nesse caso, no CITES Aero, galera, aqui você não vai encontrar, por exemplo, as tarifas operadas pela própria Gol, porque a Gol em si, ela não oferece uma tarifa AWOD dentro do seu programa, né? Então, as tarifas ofertadas pela própria Gol dentro da Smile é uma tarifa que segue mais ou menos uma espécie de dinâmica, uma tarifa que envolve ali muita aquela questão da oferta e da demanda. Então, quando você pega, por exemplo, períodos de feriados prolongados, muitas vezes final do ano, né? Você vai ver muitas vezes um valor um pouquinho acima. Mas nada que um bom monitoramento que você faz, principalmente pelo Google Flights, não te ajude você a encontrar uma melhor passagem, porque às vezes essa passagem ela pode estar baixando em algum momento oportuno ali, precisa estar fechando os assentos,
fechando ali, né, aquela passagem, e às vezes a companhia aérea baixa, né, aquele preço. Então você acompanhando e gerando os alertas que eu ensinei para vocês lá naquele vídeo do Google Flights, aí você consegue encontrar uma ótima oportunidade. Então aqui no Trip Milhas, voltando aqui, tá, que eu tinha saído, você vai entrar nessa parte aqui, vai estar o início da página, você entra em calendário, e na parte de calendário você pode colocar ida e volta, por exemplo, e aí eu vou colocar aqui um voo, né, pra gente procurar um voo da própria Gol, né? E aí como que eu consigo encontrar? Marcos, eu vou precisar ficar indo lá na Smile, caçando data por data, vendo a quantidade de milhas? Não, você pode vir no Trip Milhas que você consegue ter aqui uma visão ampla. Então vamos supor que eu quero ir para Salvador, que é uma rota aí muito operada pela Gol, né? Lá, então a gente vai colocar aqui Salvador. Eu vou colocar para vocês em maio. E aí pode colocar qualquer data, galera, porque olha o que ele vai fazer. Voos próprios já está selecionado, se fosse de companhias parceiras, né? Então, se você está procurando um voo que é operado por alguma daquelas companhias parceiras que a gente falou, aí você tem que selecionar parceiras. E quando você clica aqui em buscar, ele te abre um calendário. E aí, olha que interessante, tá? Você tem aqui do dia 6, essa aqui é todo o voo de ida, então ele abre o calendário inteiro. Então, você sair no dia 6, por exemplo, né? Ou melhor, sair no dia 12 e voltando no dia 18, você vai pagar 22 mil milhas. Tá? E aí, o que você faz com essa informação aqui? Você vai vir na Smile, vai fazer sua busca e vai encontrar a sua passagem aqui. Tudo bem? Então, eu venho aqui, Maringá, Salvador, 12 a 18, né? Já tinha até deixado aqui no Paint para a gente poder pesquisar. E aí você faz a sua busca. Tá aqui, ó. Encontramos a tarifa, tá? Então, nós temos uma de 11, temos uma de 12, e aí você escolhe, né? Às vezes você quer sair mais cedo, aqui tem 2 paradas, aí também tem que levar em consideração isso. 11 milhas aqui, tá? 11 mil milhas. Você vai pagar uma taxinha de embarque de aproximadamente R$ 45. Então, nós teríamos um voo de ida e volta para Salvador por R$16,10, né? O nosso valor de milheiro, mais uns R$ 95 de taxa, R$ 449 e de volta para Salvador, tá, gente? Então, o Trip Milhas, ele pode ser um excelente aliado para você aqui também está fazendo essa procura, tudo bem? Além disso, você pode procurar com as companhias parceiras, fique à vontade, o Trip Milhas, ele te dá um calendário amplo disso. Certo, meus amigos? Galera, é isso. Eu agradeço demais vocês. Não esqueça de dar aquele like, não esqueça de se inscrever no canal. O conteúdo, né, que eu quero criar para vocês é um conteúdo que ajude você a viajar bem mais e principalmente que você economize bastante. Peço desculpa de antemão pelo ambiente, pela luz ambiente, a gente está se adaptando ainda, tá tentando se organizar, mas eu quero trazer o melhor conteúdo para você. Eu tenho certeza disso, que isso vai ajudar você a pensar bastante, a pesquisar, a ver ali qual é as suas melhores opções, se o programa da Smile vai ou não, né, fazer sentido para você, se as parceiras da Smile vai fazer ou não sentido para você. Então, eu espero ter ajudado. Qualquer dúvida, manda aí nos comentários. Não esqueça de dar o like. Até mais. Tchau, tchau, galera.